Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 21º dia, fazendo fazendo o desafio de ler no Novo Testamento em 40 dias. Hoje a gente vai ler Atos 16 até o 20. E pronto, antes de começar, queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e pronto, bora começar. Atos capítulo 16. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para os que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos e a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. E, no dia seguinte, a Neápolis. Dali, fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Hoje nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julguem que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus lombos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que
que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande glória, grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais da justiça com a seguinte ordem do carcereiro: "Põe aqueles homens em liberdade." Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: "Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz." Paulo, porém, lhe disse: "Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade." Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Capítulo 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: "Este Jesus que eu anuncio a vocês é Cristo." Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Mesmo aconteceu com a numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo
E chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiram com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer esse tagarel. Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto, vocês têm. Encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus conhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habitem santuários feitos por mãos humanas, nem servidos por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deu de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus. Se porventura tateando o possam achar ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagista, uma mulher chamada Dâmeris, e com eles mais algumas pessoas. Paulo em Corinto, capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto,
Lá encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recentemente chegada da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo diante de Gálio. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E o expulsou do tribunal. Então, todos agarraram a Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Aquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir, disse: se Deus quiser, verei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo o saudado da igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus quando ele resolveu percorrer a Caia. Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem, tendo chegado Apolo, auxílio muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido,
porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existiu o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele receberem Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ora, eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos, os filhos de Seva. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordenando que saibam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do maligno soltou sobre eles, dominando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhor, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado
sem valor, e que até venha ser destruída a majestade daquela toda província da Ásia, e o mundo o adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo Macedônio, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também, algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês não se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices saibam que existem os tribunais e os procônsules que acusem uns aos outros ali, mas vocês estão pleiteando alguma coisa vocês estão pleiteando alguma outra coisa. Isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Capítulo 20. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar com a Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes precedem, ficando na nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegando de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele falou:
ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca a Sós e vai para Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E, quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los na herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas coisas, que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurados é dar do que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais vieram
que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Pronto, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Não se esquecem de deixar o like, se inscreverem, e pronto, é isso. Até amanhã. Tchau.